Alô. Pessoal, boa noite. Não tinha temática definida quando a Rosângela convidou, né? Aí ela ficou fazendo uma pressão psicológica, manda o tema, né? Manda o tema. Eu falei, meu Deus, o que a Rosângela tá querendo, né? Um tema. Aí o tema saiu. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tô relendo, né? Quem é da Escola de Médios do Segal sabe que a gente está relendo o livro Nosso Lar, e lá fala sobre um pouco da alimentação, e eu tô fazendo uma leitura paralela com o Missionário da Luz. Eu falei, então vou juntar, né, a fome aí com a vontade, né, de comer. Então a temática é alimentação e espiritualidade. Para nós falarmos sobre esse conceito, eu vou vir primeiro com a parte da ciência médica, para nós entendermos os conceitos, as diferenciações, para depois nós adentrarmos mesmo no que concerne a espiritualidade, o que tem apresentado para nós aí na literatura espírita. Primeira coisinha que nós temos que entender: alimentar é diferente de nutrir-se, né? Nós temos o hábito diário mais de alimentar do que nutrir. A nutrição é a capacidade do nosso organismo captar o nutriente daquele alimento e nós absorvermos para o nosso organismo. Só que a gente tem um hábito aí cultural, né, de colocar qualquer coisa na boca, né? Pus uma balinha, é um alimento, mas qual o valor nutricional? Não tem. Então, esse slide é basicamente para falar sobre isso, a diferença de um alimento e de uma nutrição. Porque é aí que nós vamos começar a entender, de fato, qual que é essa relação da alimentação com a espiritualidade. Porque quando nós começamos a falar sobre essa temática, parece dois assuntos que se divergem, né? Cada um para o seu canto, não tem uma associação direta. Mas nós vamos começar a entender que o nosso corpo é uma máquina divina. As engrenagens, elas têm que funcionar em perfeita harmonia. Qualquer coisinha que não funcione como deveria funcionar, a gente já começa, né, a se tornar aquele famoso hipocondríaco, né? Ou toma muita medicação ou vive com dores. Porque as doenças, elas vão começar a se instalar no nosso corpo físico. E aí, quando a gente fala dessa relação do alimento e da nutrição, primeira coisinha que nós temos que começar a entendermos aqui é o nosso corpo humano. Qual que é a função dessa engenharia divina, né? Quando que começa esse processo que nós chamamos de digestório? Eu vou falar por mim. Comida bateu na minha boca, 2 mordidas, deu para descer, já era. Quem aqui não mastiga? Só eu duvido que... graças a Deus. Isso é péssimo. O processo digestório nosso começa na boca. Nós temos uma enzima chamada amilase salivar. Na hora que o dente está ali triturando, as enzimas já vêm e começam a quebrar o carboidrato para mandar, né? Quem não mastiga direito, já está começando o processo digestivo aí errado. Fala, nossa, estou muito cheio. Não, às vezes você está cheio, você mastigou errado. E aí a gente começa a entender, parece um ato simples, mas mastigar faz parte do processo de degustação do alimento e já começa aí o nosso processo digestivo. E aí não termina por aí, nós temos outros órgãos, né, que vai fazer parte desse processo. Eu até brinco, né? A gente tem o esôfago, nada mais que um tobogã, só para essa comida descer bonitinha e chegar no estômago. Quem aqui tem o hábito de mastigar chiclete? Esse eu não vou levantar a mão. Eu vou disfarçar 2 pessoas, a gente não vai falar quem que é. Mastigar chiclete é um hábito terrível, por quê? O nosso organismo, que é o sistema nervoso central, o que ele faz? O nosso estômago é feito de carne é proteína, e o suco gástrico, ele corrói proteína. Só que Deus é tão perfeito, que eu vou tentar falar e não usar alguns termos técnicos. Deus é tão perfeito que ele vai deixar essas enzimas inativas. O que ele faz? Quando você mastiga, o seu cérebro fala, gente, prepara aí que vai chegar comida. O suco gástrico já fica todo animado, corre lá para o estômago, chegando lá, cadê a comida? Ele foi enganado, foi um fake news, porque você estava mastigando só o chiclete. Aí ele fala, já que não tem nada para eu corroer, eu vou correr esse estômago. Aí a pessoa fala, eu tenho gastrite nervosa. Primeiro que gastrite é uma lesão, né? Lesão não fica nervosa, a pessoa é nervosa, favorecendo para que essa tenha essa lesão. E aí a gente tem alguns hábitos comportamentais que são esses que pioram. Então, assim, disfarçando, né, que foi aqui e ali, o hábito de mastigar chiclete não é algo muito bom, principalmente para quem já tem lesão nessa região. E aí não para. Esse alimento chegou, ele vai lá para a parte intestinal. O que vai fazer?
Aí que cada vez mais eu falo, eu sou ateu. É ateu porque nunca estudou o corpo humano. Porque se estudasse, ia pensar duas vezes em falar que Deus não existe. É ali que a mágica acontece. É ali que a gente vai entender por que na carne tem proteína e nosso organismo consegue captar a proteína. Por que nós temos, né, a gordura boa, nós temos aí o carboidrato. É nessa porção que nós vamos captar esses nutrientes. E aí faz, né, sentido quando nós voltamos aqui, a diferença da alimentação para a nutrição. Colocar algo na boca no nosso dia a dia faz parte da nossa correria do dia a dia, mas não faz sentido para o nosso organismo. E enquanto seres, né, nessa caminhada evolutiva, que a gente quer ter um prazo longo para quitar as nossas dívidas, não está muito em consonância, né? E aí, quando a gente pensa nisso tudo aqui, a gente vem para uma coisinha que essa daqui é a parte que eu mais adoro. Ciclo circadiano. Vocês já ouviram falar? A gente só não faz, né? O ciclo circadiano. Significa dizer o quê? Todo cidadão encarnado no planeta Terra, ateu, judeu, espírita, católico, budista, o que ele quiser ser, ele tem que seguir o ciclo circadiano, que é o quê? Respeitar o nosso sistema biológico. O ser humano tem horário para dormir. O ser humano tem que ter horário para acordar. O ser humano ele tem que ter um relógio biológico funcionante. Por quê? Porque internamente o nosso relógio biológico é quando a gente libera hormônios, é quando, né, os nossos neurotransmissores estão em ativa, eles precisam de quê? De horário para tudo. E geralmente é o que a gente não faz. Por exemplo, vou começar aqui pelas 9 horas da noite. Início da produção da melatonina. Melatonina é aquele hormônio que faz você dormir. Aí você fala, nossa, eu tenho insônia. Aí você faz o quê? Vai no médico, paga caro numas gotinhas, pinga aqui sublingual e dorme. O que você está pagando? Você está pagando por algo sintético que o seu organismo, por algum motivo, não está produzindo. E o que faz esse hormônio ser produzido e ser liberado no nosso organismo? Um negócio chamado disciplina. Quem já ouviu falar naquele 1%? Sem vergonha, não vou usar outro termo. A gente está com 99% da nossa bateria arriada, mas a gente vai com o celular para a cama. Aquele 1 minuto vira 1 hora, 40 minutos, 2 horas e assim vai indo. E aí, qual que é a relação? Para esse hormônio ser liberado, eu preciso de escuridão. Quando a tela do celular, ou se eu fico muito tempo na frente da televisão e já vou dormir direto, esse hormônio ele não é produzido, ele não é liberado e você não vai conseguir dormir. Então, a gente percebe o quê? Que a maioria das pessoas tem o hábito da insônia muito mais ligado ao hábito comportamental. E quando vocês vão no médico, o médico fala da importância da higiene do sono. A higiene é isso, né? Se desligar dessas telas, né? Dessas luzes, que vai impedir essa produção e essa liberação. O ideal é que a gente, 30 minutos antes de dormir, nós consigamos, de fato, já estar desvinculado de telas. E qual que é o horário ideal? Nosso organismo, biologicamente falando, às 21 horas começa a iniciar esse processo de liberação da melatonina. Então, se você às 21 horas ainda está ligada no 220, vai ver a novela da 9 que passa às 10 e que termina às 11h30 e que depois está seguido de não sei o que lá. Tem o futebol depois, tem tanta coisa para prejudicar o ser humano, não é? O que acontece? A gente não consegue dormir. Só que tem as demandas da sociedade. Todo cidadão tem que acordar no outro dia cedo para trabalhar. Tendo hormônio ou não, você tem que estar de pé. Então, não tem corpo que vai aguentando dessa forma sucessiva dormir tarde todo dia e acordar cedo todo dia. E aí a gente percebe que a melhor hora do sono é o sono profundo, que a gente chama de sono REM aí. Essa hora aí que seu corpo desdobrou, tá tendo uma conversa no plano espiritual daquela assim profunda. Você já está articulando a próxima encarnação, 2 horas da manhã. Tem gente que 2 horas está pensando em ir dormir. Aí a pessoa vai falar, Camila, mas é que meu ciclo circadiano,
ele é diferente. Então, nós vamos ter que estudar você a partir de agora na ciência médica, porque não existe. Você dormindo ou não, é esse horário que seu organismo deveria funcionar. E aí a gente vai percebendo o quê? Que cada horário do tempo, a gente vai tendo algumas alterações no nosso organismo. Diminuição da temperatura. Quando dá ali para 6 horas da manhã, entre 7 e meia, aquela produção de melatonina, ela começa a se encerrar. Por isso que a gente, às vezes, consegue acordar com mais facilidade esse horário. Então, quanto mais eu respeitar esse ciclo, mais fácil é. É difícil para quem? Para quem dorme às 2 horas da manhã, não pegou o sono profundo. Então, quem dorme 2 horas da manhã não consegue ter um sono restaurador. Porque tem uma diferença entre dormir e repousar. Dormir é o ato de você fechar os olhos. Repousar é quando você tem um relaxamento da musculatura, um descanso do seu encéfalo e você acorda renovado. Quem dorme 2 horas não consegue. Às 2 da manhã, não 2 horas por dia, né? Não consegue ter esse sono restaurador. E aí a gente vai percebendo aqui que às 9 horas eu tenho o pico de produção de cortisol. O cortisol, ele está ligado ao estresse. Que ele é bem-vindo quando ele está nesse ciclo. Só que perceba que o nosso reloginho vai começar a fazer o quê? Vai estar tudo retardando o horário. O pico de cortisol que deveria ser aqui, ele vai estar lá por torno do meio-dia, 1 hora. Aquela hora que você está mais bravo no trânsito, está com fome porque não comeu. E cortisol aumenta a pressão, aumenta seu risco cardiovascular. Então, assim, a engrenagem já começa a rodar de forma diferente. E aí a gente começa a perceber que não está bem, precisa de dar uma freadinha. E aí a gente vai percebendo que ao longo do dia a gente tem algumas mudanças importantes, que período de alerta, maior coordenação. Para quem gosta de fazer academia, o ideal seria 5 horas da tarde, que a gente tem uma maior força muscular, mas é o horário que toda academia está cheia, e aí a gente não consegue malhar, né? Aí abriu as academias 24 horas por dia, que você vai 3 horas da manhã, tem gente malhando. Eles nunca ouviram falar em ciclo circadiano, mas às vezes é o horário que o cidadão tem. E aí a gente vai percebendo o quê? Que o nosso organismo, dando às 18 horas, a maior produção sanguínea, então o nosso corpo começa a preparar novamente. Isso é o ciclo circadiano. Você tem que dormir cedo, acordar cedo e tentar desenvolver as suas atividades ao longo do dia. Tem pessoas que realmente são mais noturnas. Eu sou noturna. Meu pico de raciocínio à noite é absurdo de bom. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar a noite inteira acordada. De manhã, eu demoro pegar no tranco, meu raciocínio é mais lento. Tem gente que já é muito ativo de dia. Isso é da pessoa, mas não quer dizer que ela não vá seguir esse ciclo. Agora imagine uma pessoa que se alimenta mal, dorme mal, ainda ao longo do dia vive um processo de estresse. Como é que não está o organismo dessas pessoas, né? De todos nós, porque ninguém aqui está excluso de estar com alguma doença relacionada ao hábito comportamental. E aí, quando a gente vai falar do ciclo circadiano, que eu acho que deu para entender, eu espero que eu tenha sido lúdica, o ciclo circadiano, que eu entendo que o meu organismo tem um processo de digerir tudo aquilo que eu coloco na boca. E eu também entendo que tem uma diferença da qualidade daquilo que eu vou ingerir. Eu começo agora a entrar de fato na temática, que é sobre a alimentação e a espiritualidade. Que é aí entender o quê? A Rosângela fez a leitura do Evangelho de forma aleatória, porque eu não associei. E ela falou sobre o festim, não foi? As bodas de festim. Aí o que tinha lá? Tinha cevada, uma mesa farta. É aí que entra. Historicamente, nós fomos ensinados a viver na comilança. O que nos remete uma família feliz, dia de domingo? Comida. Quem aqui já tentou fazer dieta e descobriu que não saía por causa das pessoas, mas por causa da comida? Eu. Quando eu tô de dieta, falando, não tô comendo, aí eu descubro, mas você tem que ir por causa da pessoa, né? Ou por causa do determinado assunto. Então, historicamente, nós fomos, né, introduzidos numa sociedade que a nossa relação de prazer e de bem-estar está associado à comida. E não tem como nós falarmos que os alimentos de hoje
é idêntico ao do passado. Não tem como. Não tem, de forma alguma, não tem como falar. Vou pegar coisas simples. O trigo. O trigo não é igual ao do passado. Na época dos nossos avós, né, bisavós aí. Por quê? Era um solo que não era tão contaminado, você não tinha, né, a transmutação desse grão. Então, até as coisas que hoje são da natureza sofrem um processo de transformação que hoje... O que é o celíaco? O celíaco é aquela pessoa que tem uma resistência ao glúten, que é muito encontrado no trigo. Aí você fala, eu acho que isso é bobeira, porque a vida inteira todo mundo comeu trigo e nunca deu nada, porque o trigo dos nossos avós, dos antepassados, não era como o de hoje. Na época remota, você não tinha agrotóxico nas frutas, na verdura que nós pegávamos, colhíamos, né? Hoje nós fazemos o quê? Nós temos acesso a isso, só que a gente não tem como garantir, não tem uma confiabilidade do que é aquele produto que nós colocamos em casa. Então a gente começa a perceber que essa involução, na minha opinião, é uma involução alimentícia, ela veio de encontro com algo muito pior, que foi a tecnologia. O que é o advento da tecnologia? Eu não falo só de redes sociais, eu falo de maquinários. A gente partiu para uma alimentação industrializada. Hoje é muito mais prático comprar um molho pronto, que tentadoramente ele custa R$2, R$3, do que na época dos Incas, né? Que era um molho de tomate ali, todo artesanal. Então a gente percebe o quê? Hoje, quando se monta uma lancheira de uma criança, é com suco de caixinha, com muito açúcar, bolachinha. E quando o pai e a mãe não colocam ainda isso, ele ainda fica chateado. Nossa, meu filho não está levando nada. Hoje a gente coloca uma frutinha na lancheira de uma criança, a gente acha que está mandando a criança sem nada para a escola. Por quê? Porque de forma inconsciente nós estamos sendo treinados para entender que a boa alimentação é aquela que é farta. E são facilidades do dia a dia. São facilidades do dia a dia. Espero que ninguém seja tão rico o suficiente para ser dono dessa marca. Tem uma marca de molho pronto, é Fungine, não sei. Fuji, né? Foge dela. Vocês viram que ela foi interditada por um tempo? Eu usei, não encontrei o rabo desse rato, mas vai que lá na sua residência você vai encontrar. E aí, na época eu fui dar uma pesquisada, a Anvisa, ela diz que, é lei, gente, é lei, que produtos industrializados pode conter até 7% de dejetos animais na sua produção. O que ele quis dizer? É humanamente impossível, naqueles grandes silos grandões, né, que vai bater o tomate, que vai fazer a massa da bolacha e assim por diante, não cai uma baratinha. Um ratinho não dá uma debeada ali, de uma mergulhada ali, né? E aí a Anvisa falou, não, então como a gente não tem como impedir, vamos pelo menos determinar a quantidade máxima. Então, gente, se você vê uma casca de barata, aí, lembre-se, eu sou o quê? Uma probabilidade, eu estou dentro dos 7% que a Anvisa permitiu. Aí fica a escolha sua, né? Se você vai comer esse molho ou não. E aí a gente percebe, é erro de quem? Todos nós somos consumistas, o modelo socioeconômico, né, do dinheiro, vai favorecer esse processo, vai fazer com que essas pessoas queiram ter esse acesso. E aí a gente lembra lá da época da Bíblia, né? Vou até pular aqui 2 slidezinhos aqui. Na Bíblia falava assim, ó. Quem já ouviu falar nesse aqui no jejum bíblico? Quem que acha que isso é possível? A pessoa fazer jejum só na Bíblia mesmo, né? Olha que 40 dias, quem é o cidadão? Elias jejuou por 40 dias e noite enquanto viajava até o monte, né? Para fugir da rainha Jezebel. E aí não foi só um, não. Paulo, o apóstolo Paulo jejuou por 3 dias após a conversação no caminho de Damasco, quando ficou cego, esperou por Ananias. Aí esse jejum para ele foi um período de reflexão. E aí a gente percebe o quê?
Quando nós vamos olhar aqui no jejum bíblico, todos estão ligados ao quê? A um processo de reflexão, um processo de transformação íntima. É um processo de interligação com Deus. O que o jejum representa no fator bíblico? É como se você pegasse a sua empresa, né, o seu carro. Seu carro você dirige nele o dia inteirinho. Quando você desliga a chave, o que o motor faz? Dá uma descansada. É isso. Quando você descansa o seu organismo, que ele está trabalhando ali o tempo todo, você consegue criar uma conexão consigo mesmo e com tudo que está à sua volta. É fácil? Óbvio que não. Fica uma semana aí, 3 dias sem comer carboidrato. Daqueles refinados, dos bons mesmo. Refinado é pão, macarrão, não é do brócolis, não. Brócolis tem carboidrato, um carboidrato bonzinho, né? Fica sem comer. Moço, mulher mesmo já é brava por natureza, né? Tira o açúcar dela. É um processo. E aí, quando a gente fala desse jejum e dessa reflexão, a gente percebe que também as pessoas foram fazendo o quê? Foram usando terminologias para funções que não necessariamente seriam. Exemplo, a estética é importante? Faz parte do processo. Nós vivemos numa sociedade que a estética para nós é importante, sermos reconhecidos pela beleza, pela sua inteligência, não importa. Então, nós usarmos o jejum como prática de emagrecimento, ele é super eficaz, só que ele vai ser frustrante, como qualquer outra dieta. Por que a dieta é tão frustrante? Porque as relações que nós estabelecemos com dieta, seja ela low carb, que é baixo carboidrato, cetogênica, que é rica em gordura, para você queimar sua gordura e não precisar de carboidrato. Quando a gente fala da dieta mediterrânea, do jejum intermitente, do jejum prolongado, como foco de emagrecimento, ele vai ser frustrante, porque o objetivo é superficial. Agora, quando você pega essas pessoas que usam o jejum como uma prática de interligação divina, como um auto-reconhecimento do seu corpo e estabelecer relações, ela é duradoura. Aí passa a ser um estilo de vida. Por exemplo, quem aqui convive com algum vegano, ovo maltinho, né? Tem tanto que vocês convivem, já viu, né? Você fala assim, meu Deus, o que nós vamos fazer para essa pessoa comer milho assado, né? Que aproveitar que é junho, está fazendo uma picanha lá, a pessoa chega e come carne. A gente já olha assim, né? A gente não faz assim? No inconsciente. Mas a gente percebe que essas pessoas não estão não estão fora dos padrões que a gente determina. Que as pessoas têm que ser magra, ter uma estética bacana, que a gente determina assim. Se a pessoa está fora do peso, ela é comilona. Se ela está magrinha, ela é comilona. E não é assim que funciona, não. O Covid vem mostrar para nós que a nossa aparência física não diz se nós somos saudáveis ou não. E é justamente isso aqui sobre alimentação. E aí essa pessoa que é vegetariano ou que tem uma prática de alimentação saudável, ela não estabelece essa relação por causa da estética. Ela estabelece como uma relação de estilo de vida. Aí você percebe, é duradouro. Quando não é, dura o quê? Quem que já fez uma dieta longa? 5 dias. 5 dias. Por quê? Porque é difícil, é tentador, né? Eu fico imaginando para o usuário, né, de entorpecente, do álcool. O cara tá tentando parar de beber, os amigos, não, vem. A pessoa fala, eu pago para você. É mais ou menos a comida é assim. Você fala que você tá de dieta, pô, não, você vai comer. E falta colocar no seu prato. E aí, quando a gente começa essa construção e começa a entender que tem como nós estabelecermos uma relação amigável com a alimentação a fim de nós nos tornarmos cada vez mais espiritualizados, o processo ele não vai ser tão doloroso. Ele vai ser gradativo, mas vai ser um processo mais amigável, onde a gente começa a entender muitas coisinhas. E aí, quando a gente fala de jejum, tem alguém já ouviu falar em jejum intermitente? Aí, quem acha que é coisa de doido? Pode até ser, pode ter uma... Quem é o cidadão que fica esse tanto tempo sem comer vai morrer, não é?
Então, olha aqui, o que é o jejum intermitente? Jejum intermitente nada mais é que um período que você fica sem se alimentar e um período que a gente chama de janela, que você pode se alimentar. E tem jejum de várias formas. Tem jejum de 4, 16, 36, 48, 72 horas. Tem um jejum que a gente chama de OMAD. Você só come uma refeição por dia, você fica 23 horas sem comer e faz uma. Você tem um jejum prolongado, que é o que o pessoal da Bíblia fazia, né? Que são aqueles jejuns longos, 5, 7 dias. E dentro desse jejum, você tem duas possibilidades de ter contato. Você tem o jejum metabólico e o jejum calórico. O jejum calórico é aquele que você bebe só água e ora para Deus. Você não pode ingerir nada de caloria, não, só um chazinho ali sem nem adoçante. E tem o metabólico, que as pessoas fazem caldo de osso, porque tem o tutano ali, o colágeno, é muito bom, e ele vai manter você ativo. Ele é muito indicado para quem faz jejum longo. Mas e aí, Camila, eu não quero emagrecer, estou muito bem com esse corpinho meu, não quero passar fome. Mas eu pretendo usar o jejum como uma prática de reset das minhas células. Jejum intermitente, quando que ele foi criado? Primeiro, né, a gente já viu ali na Bíblia que ele já era um praticante. Mas em termos de ciência médica, ela foi inicialmente usada para epilepsia refratária. O que significa dizer? Pessoas que tinham convulsões, 10, 15 convulsões diárias, perceberam que quando eles ficavam muito tempo sem se alimentar, a quantidade de convulsões diminuíam. Foi quando o jejum intermitente entrou dentro da ciência médica como um tratamento para alguns tipos de doença. E aí a gente vai entender ali. 4 horas, o açúcar no sangue começa a diminuir. Quem que come de 3 em 3 horas? Quando fica um pouquinho sem comer, já fica até desfalecido, já percebeu? Porque começa a diminuir o açúcar que você comeu do seu carboidrato, qualquer coisa que tenha sido. 16 horas, você tem o início da queima de gordura. Então, para quem quer emagrecer, pelo menos 16 horas de jejum. Camila, não consigo ficar isso tudo. Aí eu volto mais um slide. Lembra aqui do ciclo circadiano? Todo cidadão tem que ficar 12 horas sem comer, que é o seu ciclo circadiano. 12 horas é o que seu organismo leva para pensar em queimar aquela bolachinha que você comeu com chá ontem à noite. É no outro dia. E aí, se você quer usar para fins de emagrecimento, aí são 16 horas. Por quê? Porque o seu organismo fala, cadê açúcar? Esse menino vai mandar açúcar para mim, não? Um pãozinho, nadinha. Ele falou, não tem, vou comer essas gordurinhas, né? Mais conhecido como tecido adiposo aí. Então, quanto mais gordura você tem, mais rápido você vai emagrecer. Por quê? Porque você tem fartura, né? Para o seu organismo se alimentar. 36 horas, você tem o aumento dessa queima de gordura e você tem a autofagia. Significa dizer o quê? Processos infecciosos, o próprio organismo já começa a autocombater os vírus, a bactéria. Mas olha ali, 48 horas, reset da dopamina, aumento do bem-estar. Dopamina é um neurotransmissor, ele está ligado ao bem-estar, que deveria ser bom. Só que nós treinamos o nosso organismo para ter uma sensação de bem-estar, estar no celular, ver uma série. Então a gente fala muito sobre a regulação da dopamina. O ideal seria que nós chegássemos até o prazer através da dificuldade. Por que os outros falam assim, quem que não vai para academia de jeito nenhum? E que... Aline, mas sua mãe é educadora física, como é que você passa humilhação? Você passa humilhação dessa na sua mãe, ué? E aí, todo mundo fala, Aline, vai, que você vai ver, depois você vai amar. Aí você tenta isso, você fala, meu Deus, que dia que esse dia vai chegar, né? Por quê? A Aline, hipoteticamente, a gente acha que não, ela é o tipo de pessoa que a regulação dopaminérgica dela, o bem-estar dela está em coisas que não tragam para ela sacrifícios e dificuldade. Aí responde, por que a gente vive uma sociedade tão adoecida? Porque nós queremos coisas fáceis. Então, tudo que é um pouco difícil para o nosso organismo, para nós mesmos, a gente tem uma resistência muito grande de fazer. E aí, com jejum de 48 horas, você consegue regular. Então, o jejum é muito indicado para quem tem ansiedade, depressão, porque para fazer esse ajuste. Dá para começar de um dia para o outro? De jeito nenhum, né, gente? Tem que ser gradativo. E 72 horas, que aí você faz o quê? Você começou o reset, você consegue, de fato,
eliminar células doentes do seu organismo. 72 dias dá quanto tempo aí sem comer? 72 horas dá quanto tempo? 3 dias. Quem come de 3 em 3 horas fica 3 dias, hein? Aí eu vou falar, eu posso me virar até um discípulo da Bíblia, né? Lá vou me incluir junto a eles. Mas tem essa possibilidade. Só que aí a gente percebe o quê? Que o jejum, ele pode sim favorecer no seu emagrecimento. Ele vai, de fato, te levar a uma melhora do seu organismo, principalmente para quem tem doenças autoimunes, né? Problemas digestivos. Mas ele também vai fazer outra coisa por você. Ele vai descansar o seu organismo. E ele pode ser uma prática sendo usada ou não. E aí, quando a gente fala sobre comida, sobre essa relação, olha esses dois hormônios aqui, que gracinha. Leptina e grelina. Ó, só para vocês terem uma noção. Antes de comer, olha aqui que a grelina tá. Lá embaixo, a leptina, né? Significa dizer o quê? Cada vez mais faz você sentir fome e o outro faz você se sentir saciado. E aí, o que eu tenho a ver com isso, né? Nós temos tudo. Quem aqui tem compulsão por comer? Tipo assim, eu comi um negocinho de sal. Podia ter um negocinho de doce. Pra contrabalancear, porque é bom, não é? Assim, aí você come um negócio, tô repugnando, eu preciso de um negocinho de sal. Aquela relação amigável. Então, tá ligado a esses hormônios. Então, a gente percebe o quê? Que essa leptina responsável pela saciedade reduz a indigestão e aumenta o gasto energético. A grelina estimula o apetite, funcionando como um lembrete. Significa dizer o quê? Quando você está nessa fase de jejum, seja ela espiritual, seja ela ligada a emagrecimento, não importa o objetivo, você consegue contrabalancear. Resumindo, por incrível que pareça, quanto mais você come, mais fome você tem. Quanto menos você come, menos fome você tem. Só que isso é um processo. O primeiro dia, o segundo, o terceiro, vai doer a alma. E aí, Camila, adorei sua aula de ciência, mas eu vim aqui para falar sobre espiritismo, né? Que esse negócio tá chato, né? Não, mas negócio chato falar da vida da gente, assim, em público. Qual que é a relação que a gente vai fazer, né? Com o que nós vamos fazer ali dentro agora. Nós vamos entrar para aquela salinha, vou deitar lá, vai vir alguns médios fazendo imposição das mãos, são médios, né? Que tem médios de cura. E o que eles vão ativar ali no nosso organismo? Qual o tipo de limpeza que eles vão fazer? Olha lá, nos nossos centros de forças, mais conhecido aí como chakra. Cada região nossa aqui de chakra tem uma funcionalidade. Como nós estamos falando da alimentação, eu vou falar muito ali, ó, do plexo solar, que ali está o baço, né? Eu tenho a minha região gástrica. Por quê? Ela faz parte do processo. E aí a gente percebe o quê? No livro Entre o Céu e a Terra, vem falar bastante desses centros, principalmente do esplênico. Fala, cada célula, por mais ínfima, é um núcleo inteligente em função específica. Cada órgão, por mais humilde, representa um agrupamento vivo com atribuições próprias. Cada centro de força, por mais desconhecido, é uma estação avançada no campo dos acontecimentos e realizações espirituais. E é entre todos esses centros, nós temos vários, mas aí tem 7 principais, entre todos eles, o centro esplênico, ou também conhecido como solar, é o mais importante no tocante à absorção das energias vitais. Significa dizer o quê? Se você está meio brocochô, uma doençazinha que gosta de instalar em você, está ligada a esse centro de força, que também está ligado ao seu processo de digestão. Aí vocês vão fazendo associação sozinho, daqui a pouco, né? Eu vou dar mais informações. E aí, eu já vou entrar para o conteúdo espírita. Quem já leu esse livro aqui, Missionários da Luz? Muito bom, só que ele é difícil. Muito difícil. Eu gosto dele, mas ele é difícil. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, será que eu aprendi isso mesmo? Eu volto, juro pra você. Pego, vou fazer uma pesquisada. Por quê? Porque é uma medicina muito mais avançada.
muito mais avançada. Basicamente, o que eu trouxe desse livro é a parte da alimentação. Então, tudo que é da parte da alimentação. Então, só para nós contextualizarmos, nós já sabemos a diferença, né? O conceito de alimentação e de nutrir. Nós sabemos o processo digestório, né? Como ele acontece. Nós sabemos a importância de ter bons alimentos. A gente entende que tem vários tipos de dietas. E uma delas é o jejum intermitente. Ela serve como uma dieta de emagrecimento, mas ela entrou aqui como algo relacionado ao quê? Uma limpeza do seu organismo, como uma forma de você restaurar suas células do adoecimento para a saúde, mas também de você estabelecer um vínculo com Deus. E aí, nós fomos para a região dos centros de força. Nós temos 7, e o principal ele é o esplênico, né, onde ele guarda a energia vital do indivíduo. E agora a gente vai começar a fazer algumas associações. Essa historinha aqui vai falar sobre uma mulher que ela chegou, né, para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos deitar ali e tomar um passe, não vamos? Hipoteticamente poderíamos ser nós. Ele fala assim, quem fala? Primeiro que é um livro, né, de André Luiz, quem é o mentor dele é o Alexandre, que acompanha ele. Aí ele fala, né, o Alexandre, repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Então, quer dizer, ela é candidata, não quer dizer que ela ainda é médium. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. Aí você pensa, nossa, Tati, deve ser cadeirante, né? Não é. Olha aqui, as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação, desde o duodeno até o sigmoide. Então, quer dizer, desde a parte inicial do intestino até a parte final. Notavam-se anomalias de vulto, significa dizer entorse no intestino, né? Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim do vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa, em grande zona de ventre superlotado de alimentação. Viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes às lesmas voracíssimas que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Aí você fala assim, não, mas deve ser uma obesidade mórbida. Não, nós, reles comum, que foi lá para tomar o passe, né? Ou nós, enquanto passistas, vai lá dar o passe em alguém. O que ele quis tentar dizer? O nosso processo digestivo está altamente ligado com o resto do nosso corpo. Quem aqui é mal-humorado? Ninguém agora, né? Sei. Ninguém. Aonde nós temos uma maior produção... Onde nós temos uma maior produção... Eu também, ainda bem que eu não vi que a família é grande, não dá para saber quem é. Quem já ouviu falar aquele termo enfesada? Enfesada vem de fezes, acertou, ganhou um bônus horas. O que é enfesada? A palavra enfesada vem de trânsito intestinal. Então, o que é constipação intestinal? É quando você não consegue ir no banheiro para fazer a eliminação vesical, das fezes. E aí você fala, qual que é a relação? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino é o segundo cérebro. Eu tenho uma maior produção de serotonina no meu intestino. O que é a serotonina? É o que faz você, sorrir, ficar feliz. Se a sua alimentação está ruim, se seu trânsito intestinal não está bom, diz muito sobre você. Significa que você está com a baixa produção de serotonina. Às vezes você não tem depressão, às vezes você tem sintomas depressivos por causa do seu trânsito intestinal que está obstruído.
E aí a gente começa a perceber que isso tudo que o André Luiz falou parece aos nossos olhos muito impactante, porque a gente não tem essa capacidade, mas como o olhar dele é de raio-x, ele consegue perceber o que acontece conosco. E aí eu vou trazer vocês para a realidade. Se hoje vai ter, né, festança aqui, vai ter comilança, depois não vou nem comer. Eu tenho que manter firme, né? Vai ter vai sobrar. E aí eles não vão guardar essa comida. Essa comida vai ficar de fora e vai azedar. Só que amanhã, eles não são seres evoluídos. Vai acordar com preguiça e não vai jogar fora. Eles vão fazer isso à noite ou na segunda-feira cedo. Como é que vai estar essa comida? Hoje, né? O que vocês acham que acontece com a comida que a gente ingere? Ela só não está nesse estado de decomposição tão severa porque o suco gástrico vai lá, dá uma fomentadinha, uma compactada, joga, né, um aromazinho e a gente vai vivendo. A pessoa que tem um trânsito intestinal, né, lentificado, significa dizer, ela tem acúmulo de dejetos alimentícios, que é produto de quê? Lembra lá no início que eu falei que quando a gente come um alimento, o nosso organismo capta os nutrientes, o que sobra são os dejetos. E aí, quando a gente olha essa senhora aqui e fala, meu Deus, será que eu estou fazendo isso? Sim, nós fazemos isso diariamente. Tem pessoa que fala assim, tem muito paciente que é diabético, fala, não, minha filha, eu não como nadinha de açúcar. Eu falo, o que o senhor está comendo? Café da manhã eu faço um cuscuz ou uma tapioca. No almoço eu como 2 pães. Eu falei, então você está comendo açúcar, porque vai dar na mesma. O carboidrato vai se transformar em açúcar. E aí a gente fala, mas eu não como nada gorduroso. Você acha que seu arroz é soltinho por quê? Feito na água. Tá bom. Então essa senhora aqui nos representa, aqui ó, superlotado de alimentação. Por isso, para quem está na prática mediúnica, sempre fala para nós, né? Evitarmos alimentação excessiva, uso de estimulantes. Que são estimulantes? Café, Coca-Cola. Por quê? Porque a espiritualidade, por vezes, tem que isolar o médium para ela fazer o serviço de forma direta. Ou pode ser o contrário. Ao invés de você deitar ali e receber todo o tratamento de forma completa, que deveria ser direcionado para outro órgão, você vai ter que receber um tratamento no aparelho digestivo por um hábito comportamental ruim. E aí ele continua no mesmo capítulo. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombro potencial de destruição. Significou dizer o quê? Os parasitas, que aqui eu quero identificar como bactérias, né? Nosso organismo tem bactérias benéficas, ainda pegava o pouco valor nutritivo que aquela comida tinha. Então, essa senhora, além de ser uma comilona, né? Ela ainda era desnutrida, que aí a gente entende. Todo mundo acha que o magrinho que é o desnutrido, não necessariamente. Às vezes você está fora do peso e está desnutrido. Por quê? Porque você se alimenta mal e não se nutre bem. E ainda acontecia isso com essa senhora. Observando-me a estranheza, né, o André Luiz, o orientador, que é o Alexandre, falou em socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E aí, por que eu grifei isso? Primeiro, glutonaria é para quem tem a compulsão, né, por essa alimentação. E aí, tornando-se presa de seres de baixa condição. Significa dizer que nós somos obsediados no processo de alimentação. Às vezes, a sua fome não é fome, é vontade de comer no seu processo de estar sendo obsediado. Por isso que quem já foi no nutricionista, ele fala da importância de você entender, você tem fome ou você tem vontade de comer? Porque são coisas diferentes. A vontade... Eu não... Eu não vou olhar para cá. Ela está me representando. Por quê? Porque tem outras coisas que influenciam a nossa vontade de comer.
as inquietações dos dias a dia. Tem pessoas que se passa por um estresse, perde a fome. Tem pessoas que têm a necessidade de comer. Então, exatamente. Então, às vezes está ligado à sua ansiedade. Às vezes é a sua ansiedade que te impulsiona a se alimentar. Porque a alimentação para você é um momento de prazer. A alimentação para você te traz a sensação. Então, a sua regulação dopaminérgica, ela está ligada à alimentação. Isso está errado? Não, gente, são hábitos comportamentais que foram criados em nós há muito tempo e é difícil de quebrar. Gente, é muito difícil fazer dieta. Quem já tentou sabe a dificuldade que é. Quem está fora do peso, quem não estiver. Tanto que a pessoa, quando ela faz um compromisso de não comer algo, a gente vê essa dificuldade. Aí ele falou, aí ele veio trazer um consolo, né, Alexandre? Falou, não fazer a boa refeição, de modo algum, significa desvios espirituais. Então, gente, vamos relaxar. Graças a Deus, né? Então, nós vamos comer daqui a pouquinho. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis da força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. O que ele quis dizer? Quanto mais a gente não consegue falar não para as coisas materiais, que no caso hoje que nosso foco é a comida, isso faz com que a gente se torne cada vez mais materialista e no processo de desencarne a gente vai ser igual lá no livro do André Luiz, que ficou 25 anos fazendo contenção alimentícia lá, por quê? Porque o povo que chegou lá queria Burger King, né? Lasanha, aí chegou lá aquela sopinha, aquela aguinha, né? O pessoal já ficou, somos nós. Não é? Não tem café, não tem, né, uma coquinha, não tem nada. Aí ele continua, não ache, André, tenhamos calma. Não, André. Aí o André falou assim, mas e daí? Como assim? Só por causa disso a gente tem que ter piedade? A pessoa tem que agir para a vida, né? O André é bom por causa disso. Aí ele fala, não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e de adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Quer dizer, a gente acaba errando de forma involuntária. Porque alguém aqui quer ter câncer? Alguém quer ficar doente? Não. Mas a gente faz isso todo dia com doses homeopáticas. Vou dar um exemplo. A nutrição agora resolveu inventar que, por exemplo, coca faz mal. Mas se você tomar coca zero, é liberada. Então, em termos calóricos, ela não tem caloria. Mas em termos de saúde, ela continua sendo um veneno. Então, nós somos induzidos. Então, de forma involuntária, a gente vai tomando doses homeopáticas de veneno que vai nos levando ao adoecimento. Aí ele continua. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Então, assim, o plano espiritual fica ali do nosso lado. Fala, minha filha, menos, né? E aí a gente, só hoje, né? Eu venho de uma família que, para completar, gente, ninguém cozinha melhor que meu sogro. Homem, quando vai pra cozinha, põe mulher no bolso. Que é isso? Então tá bom de eu jantar lá. O que acontece? Meu sogro cozinha tudo muito bem. E tudo meu sogro é empanado. Ele pega a berinjela e empana, que é para fritar. Ele empana a casca da banana. Então, assim, pensa, a alimentação lá é super tranquila. 10 litros de óleo, aquela coisa prazerosa. E aí você fala, deve ser um evento, né? Não, você vai lá na segunda-feira, ele, vamos assar uma carne? Então, né? Então, é tentador. E aí ele fala sobre isso, é um processo educativo. Por que a dieta é difícil? Por que deixar o cigarro é difícil? Por que deixar a bebida é difícil? Para quem tem um vício no sexo, para quem tem um vício na maledicência, não importa o seu vício, se ela é alimentar ou não, ela tem que ser gradativa, tem que sair da sua vida de forma gradual, sem que não traga para você sofrimentos muito grandes. Principalmente a comida. A comida, gente, ela é catalogada como vício. Ela é catalogada como vício. Tem um DSM-5, que é o manual de transtorno. Ela é um vício. Ela não é uma brincadeira. Ela é um meio de fuga para algumas pessoas e para outras não. Tem gente que parece que vive, né, da luz. Ela fica assim, não tô com fome. Você fala, meu Deus, como é que pode um cidadão desse, né, não passar vontade? Você não sabe o que é olhar uma Mariana Perdomo, né, olhar um doce lá e falar assim, meu Deus, não posso nem com um pistachezinho desse. E aí, nesse último slide, pegou e falou assim que
Ó, tornando-se presa de seres de baixa condição. Aí é o que mais me pega. É ser obsediado por causa de um prato de comida. Aí eu falei, não, aí eu quase liguei para a espiritualidade e falei, aí é o fim. Já basta os outros defeitos que eu tenho, ainda tem obsessor para comida? Tem, porque quando a Camila desencarnar, ela gosta de comer. Eu vou continuar gostando de comer. Eu vou me associar a quem? A quem gosta de comer. Você acha que eu vou chegar lá uma pessoa e falar assim, dieta? Eu falo, tem um obsessor da academia, da prática de atividade física? Não existe, né? Poderia ter alguém que te estimula a fazer uma corridinha matinal, acordar feliz, mas não, os obsessores que tem. Quem é esses obsessores? Somos nós, amanhã, ou poderemos ser nós, né? E aí eu trouxe umas literaturas à parte que vai falar desse vampirismo, desse parasitado, né? Não, eu escrevi errado, é parasitismo. Significa o quê? Parasita, não é aquele que vive do hospedeiro ali, sugando ele. No livro, né, do Herculano Pires fala, né, o parasitado, tá certa a palavra, o parasitado sofre duplo desgaste das suas energias mentais e vitais. E o parasita cai na sua dependência, perdendo a sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. Então ele veio falar para nós que nós sofremos, sim, obsessão alimentícia ligada à alimentação. Então, aí, dependendo dessa relação, você perde a sua individualidade de conseguir tomar decisões de querer não se alimentar de algo que se torna muito maior para você. Aí a gente começa a perceber que são aquelas pessoas que já entram no processo aí de obesidade mórbida, né? São pessoas que chegam a fazer uma refeição, tem aqueles quilos mortais lá, né? Tipo, aquelas pessoas não têm condições. Num café da manhã, chegar a fazer 7 quilos, consumir 7 quilos, seja ela de pão, de macarrão. Então, assim, é muito fora da realidade que nós estamos vivendo, né? Aparentemente. Que nosso processo é a dificuldade do não ali. E aí, no livro Técnica Mediúnica, ele fala sobre agora. Se nós já entendermos que há um processo de obsessão e que o nosso plexo, né, o esplênico, é uma região do centro de força muito importante que está nossos centros vitais, ele vai falar da função do baço, que é onde está o plexo solar. Fala que nele tem a tarefa de executar e equilibrar o volume sanguíneo. Então, o que acontece? Quando a gente vai cozinhar uma verdura, alguma coisa, o que acontece com aquela fumaça? Não sobe um cheirinho? Os espíritos, né, sentem aquele cheiro e se alimentam por ele. Conosco também é a mesma coisa. No nosso sangue, ele sente. Ele, chega lá, fica na depuração sanguínea. Então, se nosso processo digestivo é lento, a gente piora o nosso baço, que é onde tem esse maior fluxo sanguíneo e volume. E aí a gente começa a perceber, nossa, eu fiz exames laboratoriais, eu fiz exame de imagem, até agora eu não melhorei, o médico não encontrou nada. É porque está tão interno ainda que ainda não se externalizou para o seu corpo físico. Aí a gente começa a perceber que o quê? Nós permitimos esse encontro. E aí, esse daqui tá no mesmo livro do André Luiz. Foi quando eu li a primeira vez esse livro, meu Deus! Foi quando eu aprendi sobre isso. Contando, alguém me chamou não, né? Contando que o André Luiz, mais o Alexandre, chegou numa casa de uma viúva que estava muito debilitada emocionalmente e ela estava jantando com a tia dela, tal. Aí ele chega, fala, um fato até então inédito para mim, feriu-me a observação. O que ele viu? Ele falou que chegou lá nessa casa, as pessoas estavam jantando e ele percebeu que tinha 6 entidades envolvidas em círculos escuros e acompanhavam-nos o repasto como se estivessem tomando alimentos por absorção. Significa dizer, quando a família todinha estava reunida naquela mesa maravilhosa, cheia de comida, tinha 6 obsessores só sentindo ali o fluido, né, da alimentação. Aí ele falou, oh meu Deus, exclamei, Arthur, dirigindo ao instrutor. Ele falou, mas será isso? Desencarnado aqui? Aí ele fala, a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. É o lugar que eles adoram ficar,
é na mesa familiar. E aí ele fala, indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou, aqui os tristes inventerados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. O que ele quis dizer? Quem aqui vai fazer refeição com a televisão ligada, vendo Chumbo Grosso, sei lá, tem Chumbo Grosso ainda, gente? Nem sei. Aqueles canal de televisão, morreu 7 pessoas. Ele está falando sobre isso. Quem vai ficar junto com você está muito ligado a esse vampirismo recíproco, que no caso dessa daqui, era uma família que estava chorosa pelos entes queridos que tinham morrido. E aí, como são entes que ainda não se desenvolveram, né, espiritualmente, se ligaram a essa casa. E nesse trecho ele fala sobre isso. Cuidado com a conversação durante a sua alimentação. Já basta os obsessores, que já faz parte do seu planejamento encarnatório, a gente tem um hábito de atrair outros espíritos para a mesa, porque a gente faz conversação que não é edificante, liga a televisão, começa a mexer no celular. Então a gente tem que começar a policiar também a nossa mesa, aonde o nosso alimento está. Porque o alimento, ele tem um poder de cura. Quando a gente pega, né, o lanche fraterno da mãe Cândida, é lógico que ele sacia a fome física, mas ali tem o alimento, o banquete espiritual. E a gente sabe que nós temos o poder de contaminar uma comida sem o veneno. É o veneno da alma. Se a cozinheira não estiver bem, ela pode ser a melhor, ela vai errar o prato, porque ela deposita energia ali. Então, se a gente já sabe disso, dessa capacidade, uma mãe tem a capacidade de contaminar o leite materno. Nós temos essa capacidade. Então, nesse capítulo, ele fala para nós da nossa importância não só de entendermos o que nós colocamos sobre a mesa, mas a nossa relação com o que está na mesa. O que nós vamos falar, o que está à nossa volta. E aí a gente entende a importância do agradecimento daquele prato, né? Do dia a dia. A gente tem um hábito de não agradecer pela comida, fazer uma oração, porque às vezes a correria do dia a dia não nos permite. Mas aqui ele acentua mais uma vez essa importância. E aí, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre em pouco tempo, distanciando, né, dos núcleos suburbanos. Aí o André Luiz, desculpa que eu lembrei, o André Luiz falou assim, meu Deus, como é que pode ser desencarnado? Aí o Alexandre quase falou assim, larga de hipocrisia, André. Quando você era encarnado, o que você fazia? Ele matava porco, tinha banha de porco, tinha pernil, né? Tinha de tudo na mesa. Aí, só que o André Luiz nunca tinha parado para pensar que quando tinha um animal ali na mesa, teve um processo, né, de morte desse animal e que a energia desse animal é trazida para dentro de casa também. Aí foi a hora que eles foram dar uma voltinha e foi parar no matadouro. Que aí ele ficou mais perplexo ainda, vendo, né, a vaca, o boi, o bezerro, né, o porquinho sendo morto e os vampiros sugando, bebendo sangue. Aí ali ele entendeu que a energia como o animal é morto influencia dentro da nossa casa. Aí ele vai falar sobre isso. Não vou ler tudo para vocês, mas só justificando. E aí no livro Consolador, a pergunta 129 fala assim, é um erro alimentar-se o homem com carne de irracionais, né, que são os animais? Aí ele fala, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Aí ele continua, né? Fala que é de lastimar. Ele fala: esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica de interesse da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Então ele fala, eu entendo que tem um meio financeiro, mas o ideal seria que nós não nos alimentemos, né, de quê? De carne. Quem já ouviu falar assim que Chico comia carne? Comia, ele uma vez até questionou para o Emmanuel, mas não posso comer carne? Ele falou, você não pode comer um boi, como só um bifinho, né? Então ele fez essa relação. Por quê? É sabido que nós estamos numa construção anatômica e fisiológica que nós ainda temos essa necessidade. Só que nós vamos galgar para que no futuro a gente não precise se depender
do animal para se alimentar. Mas isso leva tempo. Isso vai levar o tempo suficiente para que a gente considere que o grau de evolução é individual. Cada um vai ter. Por exemplo, tem gente que não gosta de carne, não é porque tem um segmento religioso, não gosta de carne. Acho que já são espíritos aí, já está desvinculado. Tem outras pessoas que têm necessidade. Por exemplo, coisa bem aleatória. Pessoas que é do sangue O, é da época primitivo, né? Homem das cavernas, comia carne no dente ali. Essas pessoas têm um processo de digestão muito boa e dá muito bem com carne. Quem é da época do cereal, do trigo, é o sangue AB. Então, pessoa mais fresca, bateu um vento, tá com alergia, tá meio sensível, o processo de digestão não é muito boa, né? Então, assim, até o nosso fator sanguíneo, ele está relacionado com as coisas que a gente come, nosso processo evolutivo. Por exemplo, qual que é a função do siso hoje? Nada, mas na época que a gente era lá da caverna, a gente, torava no dente. Eu até brinco, quem garante que esse cóccix nosso que hoje serve só para inflamar já não foi um rabo, né? Então, assim, a gente vai evoluindo e vai chegar uma hora que a gente não vai matar mais os porquinhos, não vai matar os porquinhos, né? Não vai, exatamente. Não vai matar as vaquinhas. Isso é errado? Não, é um processo. E aí ele até fala no Missionário da Luz. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, quer dizer, como é que você vai combater diariamente esse processo de obsessão? Nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano das nossas atividades, não faltam processos semeadores e curativos da natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações dos seus princípios, a criatura estará sujeita a incessante desequilíbrio. O que ele trouxe nesse capítulo? Ele fala, ninguém vai fazer por você o que você deve fazer por você. É uma luta íntima, diária, que é você que vai ter que fazer com você todo dia. Não vou finalizar. Tô perto do fim? Rosângela, tá perto do fim? Tá, pode. Eu quero ir lá, uai. Nem alimentei. Vou compartilhar com vocês, eu sinto até uma pena, porque poderia ter sido gravado. Eu sou da Escola de Médios do Segal de sábado à tarde. E na sala onde a gente fica, tem um momento de sensibilização, que é para formar novos médios para a mesa mediúnica, né, para favorecer esse processo. E eu dei passividade, né? Então, assim, eu vou ter propriedade para falar, porque, assim, para mim é muito claro cada palavra. Foi muito bom no meu processo de emagrecimento, porque eu falei assim, quando eu queria sucumbir, eu lembro dessa mensagem. Primeiro, o espírito, quando você vai dar passividade, ele gosta de trabalhar com afinidades. Foi até engraçado. Alguém aqui, acho que a grande maioria deve ou conhece a Lívia, né, esposa do Marcelo, super delicado, né? Ela falou que o espírito aproximou dela, duro, eu não vou dar passividade, né? Aí rapidinho encostou, e eu tenho uma voz um pouco incisiva, falando, acho que eu vou nessa daqui. Enfim, o espírito, ele foi um médico terrestre, e ele começou a passividade assim, qual é a relação que você está estabelecendo entre você e um prato de comida? Já começou desse jeito, rensga. Só que na minha cabeça, mesmo trabalhando mediunicamente, eu achei que fosse um pouco, né, daquela relação. Será que é eu que estou produzindo isso, né? Eu falei, vou deixar fluir. Estou dentro do centro espírita, se não for, alguém vai interromper essa comunicação. E ele começa falando desse jeito. E aí ele falou sobre o nosso processo de imediatismo, de nós irmos na prateleira, pegar as coisas de facilidade, mas que a nossa alimentação, ela teria que ser do baixo, ela teria que vir da terra, da forma mais natural possível. E é uma sala que está cheia de pessoas. Provavelmente, alguém deve ter perguntado, o que esse espírito doido está aqui falando de dieta? O espírito falou com essas palavras, para os questionadores aqui presentes de plantão, que estão se questionando sobre a relação da alimentação com o processo de obsessão, aí ele continuou, desse jeitinho, com essas palavras. Se você não consegue falar não para um prato de comida, como é que você vai vencer um processo de obsessão simples? E aquilo lá foi tão profundo para mim, que fez eu entender mais ainda esse processo da alimentação. Porque a gente volta naquilo. Falar não para um prato de comida não é fácil. Não é fácil.
Porque se nós formos pensar em padrões estéticos, estaria todo mundo no shape, né? Estaria todo mundo fibrado aí na academia. Mas por quê? Porque é difícil. E esse espírito, ele trouxe justamente essa relação de que a gente não consegue falar não para um prato de comida, como é que nós vamos vencer esse processo de vampirismo, né? Desses processos de obsessões que acontecem conosco diariamente em diferentes campos. E aí ele ainda continua fazendo a correlação, falando que muitos dos desencarnados que adentravam lá para a conversa fraterna morreram por invigilância comportamental. Ele quis dizer o quê? Muito do que a gente acha que faz parte do nosso planejamento reencarnatório, não faz. Não faz. É a mesma coisa de um fumante de 2 maços de cigarro por dia morrer com efizema pulmonar e falar que foi como é que fala? Dívidas de vida passada. Não, morreu porque você é fumante. Não tem como uma pessoa que se alimenta só de fast food ter uma esteatose, que é gordura no fígado, evoluir para uma cirrose e morrer e falar que é coisa de vida passada. E a gente começa a perceber que muitos dos nossos problemas físicos, eles estão muito mais relacionados aos nossos hábitos comportamentais do que diretamente com o plano espiritual. Porque uma crítica social minha, não é obrigada a concordar, o espírita usa muito o espiritismo como bengala, para ficar achando que é coisa de vida passada. Se a gente começar a tomar responsabilidade de que o que acontece hoje está muito ligado mais com hoje do que no passado, a gente começa a ser, muito mais autor das nossas responsabilidades do que ser coautor. Então, essa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ela não vai de encontro com o espiritismo. O espiritismo, ele fala sobre evolução. E quando a gente fala sobre evolução, é em todos os aspectos, seja ele mudança de opinião, seja ela de mudança de comportamento, seja ela o que for, da sua melhora moral, íntima, intelectual. E aí a gente começa a perceber que coisas simples como alimentação dizem muito sobre nós, mais do que nós imaginamos. O problema é que nós crescemos numa sociedade que nos ensinaram a comer de forma errada, nos ensinaram a depositar o nosso prazer dentro de um prato de comida. E quando a gente tem que quebrar esse vínculo, ele é muito doloroso, porque as pessoas te olham diferente. Tanto que o pessoal fala, qual que é a regra de vida para quem faz dieta? Não fala que está de dieta. Não fala que está de dieta. Mas essa reflexão de hoje, a dieta é um bônus. A estética vai ser um bônus. A reflexão de hoje é entender. Cuidado com o que você consome. Ele diz muito sobre você. Aqui não é para convencer ninguém a se tornar vegetariana, até porque eu não sou vegetariana. Aqui não é para convencer ninguém no processo de emagrecimento. Aqui é mais para nós entendermos que a relação que nós estabelecemos com a comida está ligada ao nosso estado mental. Pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, parece ser forte essa palavra, né? O desequilíbrio é quando você não está em harmonia. O que a Organização Mundial de Saúde fala? Para se ter saúde, você precisa de um equilíbrio do bem-estar físico, psíquico e social. Significa que todo mundo é doente. Algum campo da nossa vida a gente nunca está 100% bem. Às vezes você está muito bem espiritualmente, mas às vezes não está no campo social. Porque alguém está te infernizando. E aí a gente começa a perceber que esse equilíbrio, ele é muito mais íntimo. Eu tenho uma familiar que se condói por tudo. E aí quando eu falo essa frase para ela, eu falo, fulana, ninguém ofende ninguém. A gente que se deixa ofender. É a forma como você se posiciona. Qual é o seu papel de posicionamento dentro do seu papel evolutivo? Você quer usar seu fluido vital. O que é o fluido vital? Para nós virmos aqui, o digníssimo colocou gasolina. E ele colocou uma gasolina para andar determinado quilômetro. Se você não dosa bem o seu carro, se o seu pé um pouquinho mais forte, a sua gasolina não vai dar para chegar no percurso final. A mesma coisa somos nós. Quando nós encarnamos, nós ganhamos um fluido vital, que é uma energia necessária para que a gente possa chegar aos 90, 80, outros 50, outros 30.
Só que ele tem que ser muito bem dosado por nós mesmos, porque o seu planejamento reencarnatório está para 70 e você desencarna aos 50, sobrou 20 anos. Você acha que esse processo desencarnatório vai ser fácil? Não vai. E aí nós vamos entrar no que, né, muito conhecido como suicídio involuntário. A glutonaria é um suicídio involuntário. Por quê? Volta lá no início. Nós sabemos que tem casca de barata, rabo de rato, mas a gente compra o molho, aí compra ele vermelho, compra branco, de madeira, né? Compra de tudo, a gente coloca na comida. O que ensinaram pra gente? Quem tem mais tempo? Eu lembro daquelas latas de óleo, parecia tipo um papelão, sei lá o que é. Todo mundo usava, tinha que abrir no abridor. De repente, a indústria alimentícia falou que aquilo lá faz mal. Aí o que eles fizeram? Tacaram o óleo de soja. Aí o que a gente tem? Uma população com risco cardiovascular aumentadíssimo. Hoje o que mais mata no mundo não é HIV, não é IST, são doenças crônicas. As duas campeãs, diabetes e hipertensão. E elas estão ligadas ao quê? Ao hábito comportamental. Tem pessoas que têm uma tendência a ter um valor pressórico mais alto, mas são raríssimas essas pessoas. Tanto que quando você vai no médico, ele fala sobre o MEV. O MEV é mudança do estilo de vida. Você fala, meu Deus do céu, eu paguei caro, esperei não sei quantas semanas essa consulta. O médico joga a responsabilidade para mim. Pode reparar, a medicina tem tentado mostrar para o paciente que a responsabilidade é dele, ele tem que ser participativo. Tem um negócio chamado medicina centrada na pessoa, que é o terceiro componente, é estabelecendo um vínculo terapêutico com o seu paciente. Significa dizer o quê? Você não pode achar que você vai sentar no consultório médico, você vai sair com uma receitinha e ele vai resolver seu problema. Ele não vai. Você tem que entender que você faz parte do processo. Não adianta passar uma medicação para pressão se você salga a sua comida. Se você não vai fazer atividade física. E aí, qual foi o bom do Covid? O Covid veio mostrar uma coisinha pra gente. Antes do Covid, as pessoas associavam muito a academia a corpo atlético, né? A estar bonito. Depois do Covid, nós tivemos um boom nas academias ou em práticas de atividade física. Por quê? Porque lá nós percebemos que o que nós achávamos que era saudável, não era saudável. E as pessoas estão indo para a academia não necessariamente para fazer uma atividade física, para estar bonito. Ela não quer o quê? Estar doente. Então, hoje em dia, você não encontra mais só esses corpos atléticos na academia. São pessoas que estão em busca de o quê? De uma melhora cardiovascular. E aí tem alguns parâmetros que nós vamos seguir. Quem aqui já tirou a vesícula? Já tirou a vesícula? Você também? Que gracinha, 3 pessoas. A Ângela também. Opa, que é isso? Pô, provavelmente tem umas pedrinhas, né? Ou não? O que acontece? O que é a vesícula? A vesícula é uma pequena micro caixa d'água. É uma caixa. O que ela armazena? Bile. O que a bile faz? A bile é aquele detergente que a gente compra. Lá em casa eu só compro IP. Eu vou fazer propaganda, porque para mim é o melhor detergente que tem. De vez em quando chega com os detergentes da fuleiro lá em casa, dá vontade de voltar. Exatamente. Por quê? Porque ele não tira a gordura da panela. A bile serve para isso. Toda vez que você consome gordura, a bile ela entra em ação para emulsificar. Ela vai, lá vai essa gordura. Pessoas que não têm a vesícula, vai guardar essa bile aonde? Porque ela é produzida. Ela fica goteirando lá no seu intestino. Só vai goteirando. Porque você não para de comer gordura. Eu não como nada de fritura. Come, vamos lá. Você pode não mergulhar, né, a batata na gordura, mas você põe o óleo lá no arroz, põe um azeite ali na salada. Eu não estou falando da qualidade do óleo, eu estou falando que tem óleo. Então, tem coisas que acontecem com o nosso organismo que a gente vai adoecendo ele todo dia e vai ficando sem entender. É a mesma coisa. Quem tem problema renal aqui?
Ninguém, graças a Deus. É o problema. Já operou? O que é o rim? O rim é cheio de néfrons. Vamos pensar numa peneirinha. Você faz um chamate. Você pega a peneirinha, você quer tomar só o chá. O que você quer com aquelas pedrinhas? Que elas fiquem para trás. O rim seu é isso. Todo o seu sangue passa pelo rim. O que é dejeto vai virar urina. Só que quando a gente consome muita proteína, que às vezes você faz o exame lá vai aparecer proteinúria, significa que você tem muita proteína no sangue. Ela é uma macromolécula. É como se você fosse pegar seu chá na hora de peneirar e insistisse para uma pedrinha passar naquela peneirinha e ele, ó, rebenta. Aí, tempos depois, você saiu da proteína, não, vou consumir muito carboidrato agora. Eu quero agora, como é que fala? Torar meu néfron com açúcar. Então, tudo que é excessivo na nossa alimentação, que vai parar na nossa corrente sanguínea, vai lá nos nossos néfrons, que são as peneirinhas, e vai rebentando ele. Eu até brinco, a gente tem 1 milhão de néfrons em cada rim. É muito néfron. Só que aí é uma telinha que vai rebentando que não volta a funcionar. Aí quem já ouviu falar em hemodiálise? O famoso paciente de hemodiálise foi que foi rebentando esses néfrons. E aí a gente percebe isso, são comportamentos diários ligados à alimentação que fizeram com que eu tivesse um adoecimento do meu órgão. Tem pessoas que, por exemplo, eu vou falar pela minha avó. Minha avó tem hipertensão. Não só ela, mas eu estou trazendo ela como representatividade. O paciente acha que é assim, o paciente hipertenso e diabético, eles são os melhores. Remédio para hipertensão e para diabetes, ele não baixa o seu valor glicêmico nem pressório. Ele impede que ele aumente. Significa dizer que independente se você está bem ou mal, todo dia naquele horário você vai tomar. A maioria dos pacientes faz assim, nossa, eu parei de tomar remédio, eu estou bem demais, mas você está bem porque você estava tomando. E aí você fala, e o Kiko? O que é perigoso, né? São as duas doenças que mais matam de forma silenciosa. E todas as duas estão relacionadas a hábito alimentício. Sem sombra de dúvida, todas as duas estão vinculadas a hábitos alimentícios. Então a gente começa a perceber que o que nós fazemos diariamente vai refletir no nosso processo evolutivo. Por quê? Se me foi dada a oportunidade de estar aqui por 70 anos, eu tenho que estar aqui por 70 anos. E quando eu começar a entender que o meu corpo é um templo sagrado, gente, sem o corpo físico não há possibilidade do espírito evoluir e manifestar. Não tem como. É através do corpo físico. E eu tenho certeza que nenhum de nós queremos chegar lá do outro lado como suicida indireto, como o André Luiz chegou. André Luiz questionou, né? Quando ele descobriu que ele foi um suicídio indireto, ele, como assim? E aí alguém lembra por que ele chegou lá no plano espiritual? Bebida, tinha sífilis. Sífilis é um IST, então assim, ele tinha hábitos, né, sexuais inconvenientes, sem preservativo, né, com múltiplas parceiras. Essa sífilis dele tomou uma que a gente chama de proporção, né, de tomar órgãos importantes. Ele também fazia o uso de bebida, que, né, deteriorou toda essa região, principalmente aí o fígado e o pâncreas. Então aí a gente começa a perceber que nós somos o que nós comemos. Não tem essa... Eu fico vendo eu sigo muito essas coisas de alimentação. E aí eu tenho percebido o quê? Que as pessoas estão tentando construir em nós uma relação com a comida assim. Se tem zero... Se tem 0 calorias, é saudável. Não, você está liberado. O que o Espiritismo vem trazer para nós é estabelecermos uma relação saudável com a comida. Nunca foi de contabilizar. Contabilizar faz parte do processo de déficit calórico, emagrecimento, manter o shape. Mas aqui é você ter uma relação de quê? De ter o hábito de sair do industrializado
tentarmos nos alimentar mais de coisas naturais. Nós não estamos proibidos, até porque ele falou aqui, ó, que tem que ter paciência. Cada um vai ter seu tempo, mas quando ele fala que cada filho de Deus deve ser seu próprio médico, significa dizer que a medicina de hoje está muito atual. Eu falo muito para meus alunos, o médico de ontem tratava a doença. O médico de hoje trata o doente. Nós somos muito mais do que um amontoado de células solta aí por esse mundão do meu Deus. Eu tenho que entender a pessoa. Hoje, como é que você paga numa consulta R$800 para o médico consultar 5 minutos? Tem que justificar esses R$800. Você tem que ficar com ele pelo menos 1 hora. Você vai conversar de quê? De tudo. Você vai conversar do trânsito intestinal, se ele está bem, tudo que está acontecendo, o que, que ele come, o que, que ele deseja, o que, que ele quer chegar. Porque quando você entende a pessoa e a relação que ela estabelece com tudo à volta dela, principalmente a alimentação, hábitos de atividade, aí a gente começa a entender que o que eu fui fazer no médico foi só uma validação do que eu já sabia que eu deveria fazer comigo mesmo. Todo mundo aqui está cansado de saber sobre a importância da prática de atividade física, sobre não se alimentar de forma muito, demasiada, manter o equilíbrio emocional, sair das redes sociais. Mas por que a gente não consegue? Porque às vezes a gente está abrindo brechas para espíritos inferiores, para o nosso processo de influenciação, ou não. Nós fazemos parte, na maioria ali maçante, dos suicidas involuntários. Porque ninguém quer morrer de fato. Mas nós tomamos doses homeopáticas. Alguém já usou homeopatia? O que a homeopatia faz? Se eu tenho alergia a essa poeira é diluída em vários mols, todo dia eu tomo um pouquinho do meu próprio veneno. Para quê? Para ensinar o meu organismo a falar, para que resistência contra mim? Nós somos amiguinhos. Isso é homeopatia, é ensinar o seu organismo que aquilo lá não é algo estranho, ele é benéfico. E é o que nós fazemos, só que de forma errada. Todo dia a gente toma uma dose homeopática de veneno, seja por comida industrializada, seja por falta de sono, aumento do cortisol, que é o estresse, seja por hábitos de pensamentos que nos adoecem. E tudo isso somado vai nos levar a um processo de desencarne não só precoce, mas também doloroso, porque o desencarne, ele é individual. Essa perturbação ela é individual, mas ela vai acontecer. Então, para uns pode se tornar-se por muito mais tempo e para outros não. Então, eu finalizo essa noite, eu espero que tenha dado certo, porque foi 1h45. Espero que vocês não tenham cansado. A minha intenção aqui jamais foi convencer processo de emagrecimento, até porque eu estou ainda no processo, mas é uma relação. Eu sempre falo, para você se conectar com Deus, você tem que silenciar um pouco para o mundo. E o silêncio, ele requer que o maquinário ele esteja num processo de stand-by, que é o quê, Quietinho. E aí não tem como você estar quietinho, jogando comida, tocando a sua frustração no prato de comida, colocando a sua felicidade no prato de comida. A sua comida, a partir de agora, que é a intenção da fala, que ela seja para matar a sua fome, que ela traga para você os nutrientes para suas necessidades humanas básicas, que ela não seja mais um artifício para que você coloque sua felicidade, sua frustração, qualquer coisa emocional nela, que ela nunca teve essa funcionalidade. E fora que quanto mais eu faço isso, mais desmaterializada eu vou ficando. Isso vai me facilitar no processo de desencarne, para eu não ser aquela pessoa que vai se tornar um obsessor de glutanaria. Então é isso, pessoas, chegou minha vez. Obrigada.